Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Pastor Zé Carlos, chegando por aqui, voltando com a exposição, de Apocalipse Fácil, aquela exposição verso a verso, de uma forma simples e bem gostosa, a fim de que você possa entender, né, de uma forma simples o Apocalipse e gostar do Apocalipse. Então, hoje, dando a sequência, nós vamos entrar aqui nos capítulos 8 e 9 de Apocalipse, onde se fala do sétimo selo, e nesse sétimo selo entra aí as trombetas, né? As 7 trombetas. Então, fique atento, fique ligado aí conosco, dê um joinha para nós, comente, compartilhe, se inscreva, vá lá no sininho, clique lá nele para que você possa receber as nossas notificações, ok? Então, sem mais delongas, vamos então para a exposição. Então, começando aqui com o capítulo 8 de Apocalipse, no verso 1, deixa eu pôr o óculos aqui, que diz o seguinte: quando ele abriu o sétimo selo, que era o último selo aqui da sequência, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. É sempre bom entender que essa questão de tempo no Apocalipse, ele pode estar relacionado ao tempo exato, mas a um tempo também indeterminado, ok? Então, houve silêncio nos céus quando se abriu o sétimo selo. E por que será que houve esse silêncio lá nos céus? Vamos seguir lendo para que a gente possa entender. Então, ele diz, no 2 diz assim: vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. Aqui aparece, no Apocalipse, aparece vários outros anjos que a gente não conhece ou não é revelado pela Bíblia, a Bíblia canônica, né? Os livros que foram canonizados, que são considerados inspirados, né? Aqui nessa Bíblia a gente só conhece dois anjos ou 3 por nomes, né? Seria o anjo Gabriel, que é o mensageiro, o arcanjo Miguel, que é o protetor do povo de Deus, e Lúcifer, que é o anjo, o querubim caído. Porém, se você depois quiser entender um pouco mais e conhecer mais a respeito desses anjos nos livros apócrifos, que são os livros que não entraram na Bíblia, que não são considerados como inspirados, então aparece no livro, por exemplo, de Tobias, dizendo que aqui esses anjos são os arcanjos, né, os serafins, que são chamados os anjos da presença, e lá dá até os nomes, né, deles, ok? Mas esses anjos realmente não conhecemos, porque não são revelados aqui pelos livros inspirados. Mas está lá esses 7 anjos, que são chamados pelo povo judeu de anjos da presença, que ficam ali na presença de Deus, e eles seguravam 7 trombetas, né? E trombetas, você já sabe, que trombeta na Bíblia, ela tem um significado de quando ela é tocada, pode ser um alerta, né? De guerra, pode ser um chamamento, né? A chamar a atenção para algo, e pode ser também uma proclamação de alguma coisa, de um acontecimento. Então, aqui a trombeta está chamando a atenção para um acontecimento que virá aqui para frente. Seguindo, diz que outro anjo, que não são um daqueles 7, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e colocou
em pé junto ao altar. Pegou esse incensário e colocou junto ao altar. E a ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão desse anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Aqui vamos dar uma pausa para podermos explicar. Então, de um outro anjo encarregado em incenso ou fumaça, na Bíblia, na cultura hebraica principalmente, representam as orações que sobem, né, como uma oferta de sacrifício diante de Deus. E aí, aqui, ele usa os utensílios que ali o sumo sacerdote usava, né? Ele usa aqui o incensário, né, de ouro, o altar, né, onde se oferecia, que era também de ouro, onde se oferecia o sacrifício ao Senhor. E aí esse altar dentro lá do templo estava lá no Santo dos Santos. Então, muito interessante que a gente percebe que o silêncio no céu está relacionado a esse momento de oração. Então, naquele momento, Deus falou: para tudo, silêncio, silêncio, que eu quero escutar as orações dos santos. Então, olha, uma das coisas que se faz silêncio no céu é quando você ora, né? Você tem uma ligação com Deus em oração, ele para tudo que está acontecendo, inclusive, olha só, a adoração que está acontecendo ali. Ela para até a adoração. Então, parou tudo para que subisse até o Senhor uma oferta de sacrifício, de oração a Ele. E é interessante, há três coisas, né, que param o céu. Uma delas é a oração, silêncio nos céus. Três coisas que mexem, né, com os céus. Uma delas são as orações. A oração aqui fez com que tudo ali parasse, para que se escutasse as orações dos santos. Uma outra coisa que mexe com os céus, é quando há uma alma rendida aos pés do Senhor, salva. A palavra de Deus diz que há alegria nos céus. Uma outra terceira coisa que mexe com os céus é a ousadia dos santos. Então, Estevão, quando foi ousado diante daqueles homens ali, a ponto de se tornar mártir, a palavra de Deus diz que Jesus, que estava sentado ao lado direito de Deus, levantou-se, como se falasse assim: esse é o cara, né? Esse é o homem, esse aí, ó, eu bato o martelo para ele, eu tiro o chapéu, vamos dizer assim, né? Como se diria aqui na nossa linguagem. E ali o céu parou. E o texto diz por meia hora. Como lá no céu não tem limites de tempo, então essa meia hora a gente não sabe quanto tempo é exatamente, né? Na eternidade não tem esse limite de tempo como nós aqui. E aí essa fumaça subiu, o incenso, com as orações dos santos, até o Senhor. Depois disso, diz que então o anjo pegou o incensário, encheu com o fogo do altar que estava ali e lançou sobre a terra. Lançou sobre a terra.
E aí houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Muito interessante. As orações pediram, clamor do santo, chegaram até Deus. E aí vem a resposta de Deus àquelas orações. E aí, quando você lembra-se, escuta ou vê na Bíblia sons de trovões, vozes, relâmpagos, terremoto, tem a ver com uma manifestação de Deus, uma resposta de Deus, a presença de Deus. Então, eu não sei se você lembra, mas quando o povo do Egito chegou até o Monte Sinai e que Deus marcou um dia com eles, Deus chegou para eles e disse: se consagrem, né? Se consagrem, porque amanhã eu me encontrarei com vocês. E diz que quando o povo chegou ali aos pés do Monte Sinai, que olhou lá para o cume do Monte Sinai, eles viram relâmpagos, trovões, vozes, terremoto, a terra balançando, e ali o povo ficou com medo, né? Ficou com medo e terminou não se encontrando com Deus, mas à distância, né? Então, esse tipo de manifestação tem a ver com a presença de Deus. A presença, a voz de Deus é como voz de trovão, né? Tem a ver com poder, com autoridade, né? Hebreus fala que o nosso Deus é um fogo consumidor. Então, isso aqui seria a resposta de Deus sobre a terra, né? Em resposta às orações e o clamor dos santos. E essa manifestação pode ser traduzida de várias formas e pode ser traduzida com o que vai acontecer daqui para frente, com o toque de todas as trombetas, pode ser, na verdade, as respostas dessas orações aqui. Então, seguindo, né? Seguindo, diz que, então, os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. E veio o primeiro anjo e tocou a sua trombeta. E o texto diz que granizo e fogo, misturado com sangue, foram lançados sobre a terra. E foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a relva verde. Então, isso aqui está relacionado com a resposta dessas orações que aconteceram aqui lá na frente. Então, acontece a primeira manifestação da ira de Deus, de juízo ou de vingança de Deus ou de resposta de Deus. Uma das coisas que acontece é que, primeiro, a natureza, né? A natureza é atingida, e quando a natureza é atingida, isso causa algum dano aos habitantes da Terra. Então, diz que foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a relva verde. Então, entendemos aqui a natureza sendo atingida, né? A gente vê quando dá geadas ou dá tempestades, né? Que acaba com as relvas, com as plantações, como fica escassa, né? As coisas na terra. E é interessante, é muito importante a gente entender também que nós lemos lá no capítulo 7 que Deus selou os seus, né? E os seus vai estar passando por por esses acontecimentos. E esses acontecimentos não atingem o povo de Deus. É muito interessante isso, porque eles foram selados para serem protegidos. Então, se o povo de Deus aqui significa os judeus, como alguns entendem, os 144 mil, ou se você entende
os 144 mil é o povo de Deus de uma forma geral, a igreja, né, que ainda não subiu e que está aqui nesse tempo de tribulação. Entenda que você foi selado para a proteção. Você é protegido de Deus e esses acontecimentos não te atingirão. É como diz o Salmo: 1000 cairão ao teu lado, à tua direita, 1000 cairão à tua esquerda, mas você não será atingido. Amém? Então aqui caiu granizo, né, sobre a terra, fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra, e foi queimado um terço da terra, um terço das árvores, e toda a relva verde. É interessante essa questão de um terço. Os números na Bíblia sempre têm um significado. 3 tem um significado de totalidade, né? Então, trindade, né? Deus, ó, são 3, né? Mas tem uma unidade aqui, a totalidade de Deus. 3 também é colocada para se fortalecer o ensino, né? Então, quando na cultura hebraica você queria ensinar alguma coisa para uma pessoa, você fortalecia ou ratificava por 3 vezes. E 3 também era necessário quando você ia firmar um contrato ou alguma coisa, você precisava ter 3 testemunhas, né? Sempre aí 3. Jesus, quando falou que Pedro ia negar ele, falou que o galo ia cantar 3 vezes, que é para ficar bem ratificado. Também quando Jesus foi lá conversar com Pedro para consertar o seu emocional, a sua vida, né? Ele também foi lá e perguntou se Pedro amava ele 3 vezes. E também na questão da missão de Pedro, né, de apacentar os cordeiros, as ovelhas, ele falou 3 vezes. Então, 3 tem essa característica, né, de totalidade, de algo completo, né, essa coisa toda. Então, quando fala um terço, então não tem totalidade, é imparcial, né, é imparcial, ou melhor, é parcial, desculpa, parcial, ok? Então, entenda isso, que é muito interessante. Então, não aconteceu com toda a terra, nem com todas as pessoas, porque no meio dessas pessoas tem pessoas que foram seladas com o selo de Deus para que não fossem atingidas por essas catástrofes que acontecerão. Diz que o segundo anjo, então, no 8, tocou a sua trombeta, e algo como um grande monte em chamas foi lançado no mar, e um terço do mar transformou-se em sangue. E ali morreu um terço das criaturas do mar, e foi destruído um terço das embarcações, quando esse grande monte caiu em chamas. Né? Tipo um meteoro, né? Que veio do céu e caiu no mar, e ali um terço do mar transformou-se em sangue, ou seja, um terço da água. Quando se fala, quando a praga da questão da água ser transformada em sangue, então está dizendo que aquela água ali, ela foi contaminada, ela não dava mais para ser ingerida, né? Ou não dava mais para ser usada. No mar, a água é salgada, então não dava mais para se navegar, aquilo ali estava poluído, né? Hoje, nos nossos tempos, a poluição não é por meio de sangue, né? Mas há um monte de coisa que polui as águas, né? E aí, esse meteoro que veio trouxe alguma coisa, não sei se ele veio um pedaço de mercúrio, que caiu e ficou tudo vermelho, e ali essa água ficou sem vida, né? Como se fosse um mar morto. Aquele terço ali de criaturas morreu, e as embarcações que estavam ali também foram destruídas.
Então, isso quer dizer, é menos alimentação, menos peixes, né? Não só para os homens, mas para toda a cadeia alimentar que tem ali, né? E inclusive os pescadores que estavam ali também morreram. E se tiver, pastor, se tivesse um pescador ali, crente, com o selo do Senhor, não sei como o Senhor ia fazer, mas a palavra de Deus diz aqui que ele pôs o selo para proteger. Então, né, dessas catástrofes, né? Depois nós vamos ver que esse selo não vai proteger de morte causada pelos agentes do mal lá na frente, quando começar a perseguir a igreja. Por isso vai se completar lá a quantidade de mártires, né? Muito bem. Depois veio o terceiro anjo, que tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha, sobre um terço dos rios e das fontes de águas. O nome da estrela é Absinto. Tornou-se amargo um terço das águas e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. Então, veja só, uma estrela aqui em Apocalipse tem alguns significados também. Então, pode ser uma estrela aqui, mas a estrela lá no Apocalipse tem um significado de anjos, né? De anjos. E esse aqui também pode ser o anjo caído, que fez com que um terço das águas, que além de serem agora, elas estão contaminadas, né? Com sangue, agora elas também se tornaram amargas. Se as pessoas daquela região, hoje a ciência é muito avançada de uma forma tremenda, né? Então, vai pegar ali e vai fazer uma purificação daquela água para poder ser usada, mas aí vem um outro mal sobre aquela água, que mesmo eles fazendo a purificação, a água fica amarga e ela não serve para ser ingerida. E aí diz que por causa disso muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. Muito bem. O quarto anjo tocou a sua trombeta, né, e foi ferido um terço do sol, um terço da lua e um terço das estrelas, de forma que um terço deles escureceu. Um terço do dia ficou sem luz e também um terço da noite. Então, não sei se você percebeu, primeiro sobre a natureza, depois sobre as águas e os seres, né? E os seres ali, os seres vivos. Depois, sobre os astros, né? É evidente que se o Sol deixar, eu não sei como é que vai ser feito aqui, né? Como que Deus vai fazer, mas está dizendo que para as pessoas, para os ímpios, um terço do Sol, um terço das estrelas, da Lua, vão se escurecer. Então é muito interessante isso, como é que vai ser feito. E as pessoas aqui que têm a proteção de Deus não vão serem afetados por isso, né? Sabemos também que quando se fala específico de Sol, Lua e estrelas, está também relacionado aqui com uma estrutura, né? Uma estrutura de um clã, de uma família. Lembre-se que quando José teve o sonho, ele dizia que o sol, a lua e as estrelas
se dobravam para eles. Aqui pode estar também relacionado a essa estrutura familiar, né? Um terço dessa estrutura familiar, né, vai ruir sobre a terra, né? Um terço vai perder o brilho, vai perder essa estrutura de família, né? Etc. Também pode ser isso, pode ser isso. E diz que enquanto eu olhava, ouvi uma águia, né, que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: Ai, ai dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Lá naquela região, tem uma espécie de águia que ela voa muito alto, e você sabe, é uma águia que quando ela abre as asas, fica enorme, né? Fica enorme. E aí, quando ela passava voando, ela chegava até como se impedisse a luz do sol, e a sombra dela sobre a terra ficava uma coisa estranha e esquisita, né? Bem esquisita. E aqui diz que essa ave, ela falava ai, ai, ai. Esses ai, na cultura hebraica, fortalece ou declara ou proclama a questão do juízo, né? Do juízo de Deus. E quando você vê falar 3 vezes, então é uma proclamação ratificada que vai acontecer mesmo. E aí ela fala que ai dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dada pelos 3 outros anjos. Então, seguindo aqui no 9, diz que o 5º anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Aqui sim. Aqui a gente já percebe que essa estrela aqui, ela tem um outro sentido, né? É um sentido de algo realmente espiritual, porque diz que ela havia caído do céu sobre a terra e a essa estrela foi dada a chave do poço do abismo. Então, você vê que aqui agora já é uma personalidade, né? Tem uma personalidade que foi dada para essa estrela. Então, é um ser, né? E aí você sabe que a estrela que caiu do céu sobre a terra é Satanás, o diabo, né? Que foi lançado sobre a terra. Então, essa estrela foi dada a chave do poço do abismo. O abismo é um lugar na cultura hebraica onde são colocados todos demônios e anjos caídos. É um lugar ali onde eles ficam aprisionados. É um lugar de castigo, né, para esses seres. Mas foi dado a chave, se foi dada a chave, foi dada a autoridade de abrir. E ali, quando ele abriu o abismo, subiu desse abismo, desse lugar, uma fumaça como a de uma gigantesca fornalha. É como se naquele lugar tivesse realmente um fogo ardente, né? E fechado, a fumaça não saía. E aí, quando abriu, né, saiu aquela fumaça lá de dentro, um calor, né? O abismo é um lugar onde esses seres ficam sofrendo, né? Sofrendo com essas chamas. É como se tivesse aí no núcleo da Terra, né? Então, ardendo em fogo. E aí saiu uma fumaça como a de uma gigantesca fornalha, como se fosse uma fornalha ali, né? O sol e o céu se escureceram com aquela fumaça que saía do abismo. Era tão grande, né? Diz os historiadores que quando a, a cidade Sodoma e Gomorra, quando foi queimada, né?
ela fez tanta fumaça que aquela região passaram-se meses sem a luz do sol e sem a luz dos astros dos céus. E isso causou muito dano sobre a terra daquela região, por falta de sol, né? Por falta de luz, as plantações realmente morreram tudo ali naquele lugar. E aqui já começa a acontecer isso, né? Mas ah, daí o sol escureceu aqui no 2, né? Escureceram com a fumaça que saía do abismo. Isso pode ter causado dano já àquele local. E além disso, da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra e lhe foi dado poder como o poder dos escorpiões da terra. Ora, gafanhoto, a gente conhece as histórias, né? Mas as histórias ali são terríveis de gafanhoto. Até uns anos atrás, aí, antes da pandemia, até aqui no sul chegaram as nuvens de gafanhoto que vinham aí da América Latina e chegou até ali o sul, que era uma coisa feia. Acabou de uma forma tremenda mesmo ali com as plantações. E os gafanhotos têm essa característica, né? Enxame de gafanhoto na verdade, é uma nuvem tão grande que muitas vezes ela é como uma dessas nuvens aqui carregadas, elas tampam a luz do sol. Às vezes essa nuvem tem quilômetros de comprimento, por quilômetros de largura e de altura, né? São nuvens densas de gafanhoto. Eles andam muito juntinho e eles atacam em bando. Então, a destruição dos gafanhotos é um negócio tremendo. Há histórias de cidades que os gafanhotos atacaram e por causa do ataque dos gafanhotos sobre a natureza, né, sobre a relva, morreram aproximadamente 200 mil pessoas numa cidade por causa da falta de alimentação. Então, é um exército extremamente poderoso e esses gafanhotos, além de ter esse poder, né, esse poder destruidor, eles foi dado também o poder como o dos escorpiões da terra. Os escorpiões, somente ali naquela região, os escorpiões dali, eles chegam até 15 centímetros de comprimento e a ferroada deles pode ser fatal. E se não for fatal, a vítima sofre muitas dores, muita febre, fica a ponto de morrer e muitas vezes até de pedir a morte. Então, esses gafanhotos têm esse poder, esses seres tinham esse poder de um exército destruidor, amedrontador, e também que quando feria, as pessoas chegam a delirar e a sofrer muito. Mas é claro que de 100 pessoas que são picadas por um escorpião, 10%, né, chega a óbito, principalmente nos nossos tempos. Diz que eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra. Olha, cara, olha, o gafanhoto ele causa danos à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Olha que interessante. Você que é crente, quando chegar esse tempo aqui, né, você vai dar glórias a Deus porque você vai ser um protegido de Deus, porque vai ser um tempo que a ira de Deus virá sobre esse povo, sobre os homens da terra. E daí
ó, você não vai sofrer, não vai sofrer nada, porque você vai estar, né, protegido. E ainda ele diz que não lhe foi dado o poder para matá-los. Então, aqui, a picada desse ser que nem escorpião, ele não vai matar, mas vai fazer a pessoa sofrer muito. Mas sim, diz aqui, ó, para causar-lhes tormento durante 5 meses. Que ele fala 5 meses, mas sabemos sempre, coloque sempre na sua cabeça, que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Não é que nem o nosso tempo. O tempo de Deus é outro. Então, essas pessoas vão sofrer muito sofrimento pelos fatos de não pertencerem ao exército do Senhor. E é muito claro esses seres aqui, né? Esses seres aqui são demônios, né? Porque eles surgiram do abismo. Diz que a agonia que eles sofreram era como a da picada do escorpião. Naqueles dias, os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Hoje, nós estamos vivendo um tempo aqui de pandemia, né? E as pessoas aqui lutam pela vida. É evidente. Estamos lutando aqui pela vida. Ninguém quer morrer. Ninguém quer ir embora. Ninguém quer ver Jesus mais cedo, né? Mas aqui as pessoas vão querer morrer. Vão pedir a morte. E a morte, quando olhar para eles, vai fugir. Sai fora, não quero saber de nada. Você vê lá em cima, as coisas que aconteceram aqui, que vão acontecer aqui na Terra, com as trombetas até a quarta trombeta, muitas pessoas morreram. Vão morrer de fome, vão morrer por causa dos danos causados na natureza, né, nos astros, na Terra. Mas aqui na quinta, vão querer morrer e não vão morrer, porque a morte vai fugir deles. Diz que os gafanhotos, o texto diz que os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha, né? Naquele tempo, cavalos eram os carros de batalha, era o agente que avançava, né? O veículo, na verdade, né? O veículo das grandes batalhas. Então, ele diz que os gafanhotos pareciam cavalos, né? Para batalhas. Eles iam já preparados mesmo para a luta. E aí fala de batalha, porque é lógico, numa pandemia aqui que ataca só os ímpios, né? Tem cientista, tem médicos, tem um monte de seres aqui, né? E creio que aqui a ciência ainda vai estar muito mais avançada. Vai ser uma batalha para sanar esse tempo de dores, mas não vai ser sanado até o tempo determinado por Deus. Eles tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro. Isso, coroas de ouro, quer dizer que é como um rei, né? Então, tinham autoridade, né? Tinha autoridade. Então, veja, aqui são seres, né? São seres humanos, ou seres não humanos. Aqui, como eu disse no início, são seres espirituais, diabólicos, né? E o rosto deles parecia rosto humano. Então, às vezes a gente fica pensando, né? Ele aqui fala de seres, se os seres aparecessem assim, espanta, né? Mas vão ser seres como homem. Os cabelos dele eram como os de mulher, então, formosura, mais fácil ó, de arrebanhar, né? Pessoas. E os dentes como os de leão, né? Destruidor como o de leão.
Tinham couraça como couraça de ferro, eram protegidos, né? Nada pode atingir, e o som de suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Então, parece algo de guerra mesmo aqui, né? Tinha caudas, têm o poder de arrebanhar, né? Pessoas para caminhar com você, e ferrões como de escorpiões. Arrebanha e depois marca, né? E na cauda tinha o poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Então, tinha um rei sobre eles, né? Então, bem interessante aqui, né? Bem interessante. Tinha um rei sobre eles, tinha um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion, que em português quer dizer o destruidor. Então, olha que coisa tremenda, né? Que coisa tremenda. Então, na quinta trombeta, abre-se um abismo onde seres espirituais que aparecerão como gente, que vão arrebanhar pessoas, mas depois vão fazer essas pessoas sofrer por 5 meses. Por 5 meses. Aqueles que o seguiram. E aí, o primeiro ai passou, 2 outros ais ainda virão, e o sexto anjo tocou a sua trombeta. E ouvi uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. As pontas do altar, o altar tinha 4 pontas, e essas pontas, às vezes, quando uma outra pessoa era condenada à morte, às vezes ela corria lá e se agarrava, né, aquelas pontas, porque era como se elas ficassem protegidas ali, para não morrerem. E ela disse ao sexto anjo que tinha trombeta, a voz, né? Uma voz, eu ouvi uma voz. Ela disse ao sexto anjo que tinha trombeta. Essa voz pode ser a voz de Deus, né? Mas a voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. É uma voz, então, na verdade, pode ser de anjos mesmo, né? Ela disse ao sexto anjo que tinha trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Matar 1/3 da humanidade. Lembra que aqui no 7, esses 4 anjos estavam em pé, né, nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar, em qualquer. E aí veio um anjo e falou: espera um pouquinho que nós vamos selar. Não façam nada até nós selarmos o povo de Deus, né? Até nós colocamos as marcas. E aí, esses 4 anjos agora foram soltos. 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia e mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Uma parte aqui da humanidade, né? E o número dos cavaleiros que compunham o exército era de 200 milhões. E eu ouvi o seu número. Imagina, 200 milhões devia ser um número naquele tempo exuberante, né? Então, hoje, um exército de 200 milhões é um negócio poderoso. O número dos cavaleiros que compunham o exército era de 200 milhões. E eu vi o seu número. Os cavalos e os cavaleiros que vi, em minha visão, tinha esse aspecto. As suas couraças eram vermelhas,
como fogo, azuis como jacinto, como a fumaça, né? E amarela como enxofre, né? Explosão. E a cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão forte, né? Rei, e a boca lançava fogo, fumaça e enxofre. E um terço da humanidade foi morto pelas 3 pragas de fogo, fumaça e enxofre que saía das suas bocas. No nossos tempos, que parece até parece guerra, né? Foguetes sendo lançados, né? Coisa nesse nível. Então, essa sexta trombeta demonstra uma coisa relacionada com guerras, né? Com guerras sobre a terra. E nada disso atingirá o povo de Deus. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois as suas caudas eram como cobras, tinham cabeça com as quais feriam as pessoas. Então dá a impressão mesmo, né, de foguetes, de balas, né, saindo daquele lugar e ferindo pessoas. E o restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeram das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios. E os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não pode ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos. Olha que coisa. Dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos, corrupção. Então, a gente percebe aqui que esse juízo que está relacionado com o 7 selos e as trombetas está relacionada com a maldade, né, do homem sobre a terra, né? Não se arrependeram dos seus assassinatos. Primeiro, não pararam não se voltaram para Deus. Continuam na sua adoração demoníaca. Não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos, que é a corrupção sobre a terra. Então, todo esse juízo, né? Todo esse mal aqui está relacionado mesmo com a maldade do homem, com o coração mau do homem. Lá no capítulo 6, a gente vê Deus traz um juízo àqueles homens que se aproveitaram de situações, né, e que perseguiram o povo de Deus, né? Perseguiram o povo de Deus. Então Deus veio lá, mandou um juízo que tirou todos os fundamentos deles, né? Naquilo que eles viviam, na beleza que eles viviam, né? Deus foi tirando, né, a estrutura, toda aquela estrutura, seus palácios, suas casas bonitas, sua riqueza. Deus desmontou tudo aquilo. E aqui Deus começa a trabalhar na pessoa. Lá não estavam morrendo pessoas, né? Eles estavam com medo do juízo de Deus que viria, porque chegou um momento que eles ficaram sem nada. Aqui Deus começa a trabalhar na vida da pessoa, né? na pessoa, ou seja, elas começam a colher o mal, né? O mal
de andarem distante de Deus, né? De andarem distante de Deus. E aí terminaram sendo castigados porque continuaram na idolatria, continuaram nos seus assassinatos, nas suas feitiçarias, né? Feitiçarias relacionadas a um monte de religiões, né? Na sua imoralidade sexual, adultério, poligamia, e vai por aí afora, e na corrupção. E aí não se arrependeram. Daí nós vamos ver lá na frente o que vai acontecer, né? Com essas consequências sobre a vida dessas pessoas. Mas é interessante que aqui o povo de Deus está protegido. Está protegido, e é também interessante que aqui você não vê o povo de Deus aqui está quietinho no lugarzinho dele, né? Está lá nos seus cultos, na sua igreja, e aqui a gente não vê Deus falando nada, né, a respeito deles. Por isso que muitos aqui dizem, não, então, porque a igreja aqui já subiu, mas depois nós vamos ver aqui no 10, no 11, no 12, né, o povo de Deus aparecendo, sendo perseguido, etc, etc. Tá bom? Mas isso é para aqueles que creem que a igreja passa pela grande tribulação. Então, todo esse tempo de juízo é um tempo onde eu creio que Deus levanta a igreja para pregar esse juízo de Deus e para que as pessoas se arrependam dos seus maus caminhos, né? Da sua idolatria, né? Como diz aqui o 20, né? O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeram, elas não pararam de adorar os demônios. E os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra, madeira, que não pode ver, nem ouvir, nem andar. É um tempo da igreja pregar arrependimento para essas pessoas, pregar o arrependimento dos assassinatos, de servir um monte de outros deuses, com feitiçaria e uma quantidade de religião que não leva para lugar nenhum, né? Da sua imoralidade sexual e dos seus roubos, de corrupção. Tempo de se arrepender. Então, é um tempo também da igreja pregar isso, né? Aqui nesse contexto, pregando, né? Para ficar de braços cruzados. Mas é um tempo de pregar. Né? Então, por aqui eu termino aqui o 8 e o 9, né? O 8 e o 9. E espero que você tenha gostado. Se você tiver algum comentário, alguma pergunta, faça aí no vídeo para nós, que nós teremos o maior prazer de estar respondendo, tá bom? Então, que Deus abençoe a todos e até a próxima, tá bom?